Capítulo 9 Companheiros Ilustres. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Um sonho me perseguia há dias. Invariavelmente estava em Paraty, e entre amigos e pessoas que não via há muito tempo, pulava de alegria ao contar exultante que havia enfim partido, que a África já estava longe, que suas costas perigosas não me assustavam mais e que tudo ia bem no meio do Atlântico. Então, alguém me perguntava: "Mas você é aqui? E o barco? Como pôde deixá-lo só? À deriva? Como conseguirá retornar a ele?" O sonho se transformava em cruel pesadelo e, ao disparo do primeiro alarme do despertador, com a respiração ofegante e o coração acelerado, dava graças a Deus de acordar e ainda estar a bordo, de nunca ter abandonado o barco. Zonzo e feliz, deitava por mais 10 minutos de sonho, até que o histérico alarme me arrancasse por fim da cama. Num cotidiano ritual, acendia a velhinha do Herman, saía do saco de dormir e, após trocar as roupas secas pelo traje de borracha e sintonizar o rádio no programa de notícias da rádio France Internationale, o único que captava naquele horário, me dirigia ao acrobático, mas confortável banheiro do lado de fora. Operação rápida e eficiente. Enquanto me preparava para entrar novamente e devorar um reforçado café, debaixo de um céu nem sempre estrelado e atento a ondas escuras que poderiam a qualquer instante me presentear com um banho, prendia o olhar na luz trêmula que fugia pela janelinha da cabine e os ouvidos no estranho ruído do rádio. E ria muito dos sonhos engraçados, do frequente pesadelo, da falta que me fazia um jornal para ler no banheiro. Ria da absurda diferença entre dois mundos tão distantes que se conciliavam de modo tão incomum. O aconchegante interior da lâmpada flutuante, com música, luz e notícias do mundo, e o imenso e infinito mar por onde flutuava. 20 de julho. Ao checar na bússola a direção do vento, percebi que poderia remar em excelente ângulo com as ondas sem a constante preocupação de derivar para o norte. O mar agitado e as ondas altas continuavam, mas a rota que vinha seguindo compensava qualquer coisa e não me fazia desejar nenhuma mudança no tempo. Prevendo uma nova depressão meteorológica, retirei da proa 7 cardápios que ficariam na cabine para não ser necessário abrir o compartimento de mantimentos com mau tempo, arriscando uma perigosa entrada de umidade na despensa. Após um espetacular show de malabarismo em pé, equilibrando-me com o sextante na mão e perseguindo com os olhos o sol que se escondia atrás de nuvens grossas, consegui calcular a posição. Momento histórico! Berrei. Acabava de cruzar o meridiano de Greenwich e passava para o hemisfério ocidental. Muitas mudanças se fariam a bordo. Em primeiro lugar, passava da DM Trades para a DM Santa Helena,
o que me fazia sentir ainda mais próximo da querida ilha. Em segundo lugar, deveria tomar muito cuidado nos cálculos de navegação, pois a longitude estimada agora passaria a ser subtraída em vez de somada ao ângulo horário local do Sol. E ainda por cima, comemorava 40 dias de mar. Nossa, mãe, 40 dias sem ver um rosto humano e nem me dei conta disso. Não trazia nem mesmo uma foto de amigos de algum lugar conhecido ou de alguma das tantas viagens que fiz pelos confins do Brasil. Da Serra da Bocaina aos Pampas Gaúchos, de moto, pelos cerrados de Goiás e Mato Grosso, de caminhão ou subindo o Rio Madeira e o Amazonas em gaiolas, lugares tão distantes do mar que me vinham à memória. Tanta gente que conheci, vivendo em barrancas e campos onde jamais chegará um automóvel. Um automóvel? Sim, como seria o ruído de um congestionamento? O cantar de um carro de boi, o cheiro de um curral, o berreiro do pregão da Bolsa de Valores, o vento assobiando no coqueiral, um fla-flu no Maracanã. Há tanto tempo não tinha contato com nada disso e não sabia tampouco quando voltaria a ter. Ali, de onde eu estava, tudo se tornava muito divertido. O engarrafamento no Anhangabaú me parecia tão emocionante quanto percorrer a Transamazônica, mas estranhamente não sentia falta de nada. Aos poucos percebi que entrava em equilíbrio com o mundo à minha volta. Um cenário eterno e dinâmico a um só tempo. Exatamente o mesmo que viram os navegadores do passado. Talvez com igual intensidade de emoção, medo ou alegria. E a noção de tempo tão exata a ponto de conhecer os décimos de segundo de cada hora, ou tão vaga no espaço que séculos nada significariam em transformações. Não me encontrava em uma situação indefinida ou permanente e talvez por isso me sentisse bem. Tinha um objetivo na mente e um só: chegar ao Brasil. E ainda que fosse distante ou extremamente difícil, sabia que poderia alcançá-lo. Situação privilegiada, pensei. Durante tanto tempo antes de partir, tudo em que sonhei, tudo em que pensei, foi estar remando no meio do Atlântico. E era, naquele momento, precisamente o que estava fazendo. Não podia reclamar. Estava realizando um velho e encardido sonho. Só restava ter paciência. Por outro lado, tinha consciência de que vivia momentos importantes, pois poucas vezes na vida tem-se um único objetivo e a firme certeza de que a cada dia que passa, a cada hora, a cada remada, se está mais próximo dele. Essa certeza me fazia esquecer das agruras de um confinado cotidiano flutuando entre tanta força e espaço, ou pelo menos tentar esquecer. Que
15 minutos para o fim do expediente. As últimas horas de trabalho eram intermináveis. Os últimos minutos insuportáveis. Com os calos inchados e o corpo doendo após mais de 9 horas remando, estava surpreso por ainda não ter tomado um banho gelado com tantas ondas mal intencionadas ao redor. 5 minutos o mar batendo. Incrivelmente ainda seco, pensei mesmo em roubar os últimos minutos e guardar os remos só um pouquinho antes da hora, quando veio o castigo. Olhando sem parar o relógio, preparando-me para bater o cartão de ponto e, enfim, deliciosamente descansar, descontrolei o rumo entre 2 ondas grandes e uma terceira me pegou de lado. Um banho de afogar peixes. Escapou um palavrão tão terrível que surpreendeu meus próprios ouvidos. Mas a onda, ofendida, retrucou e levei outro banho. Furioso, tive vontade de sair correndo atrás da maldita e dar-lhe pauladas com o remo. Em pleno sábado à tarde, briga no mar. Não, melhor manter a dignidade e fazer as pazes. E assim, entre discussões e mal-entendidos com as ondas, passei a conviver suportavelmente com seus humores. Senti que não deveriam ser xingadas quando me enfurecia, pois sempre respondiam à altura. Desse forçado relacionamento, surgiu no meu diário uma não muito ortodoxa classificação para ondas, mais em função dos problemas que me criavam do que propriamente do seu tamanho ou formato. As, entre aspas, madames eram ondas imensas de crista e colares formados por espuma branca, mas que, com toda a pompa, não faziam mal nenhum. As, entre aspas, fresquinhas não eram grandes, mas passavam chamando atenção e se sobressaíam bem. As cuspideiras eram ondas sempre pequenas, porém mal intencionadas. As mais irritantes, pois me molhavam a todo instante e não deixavam as roupas secar no varal instalado na antena. As comadres pareciam amigas, mas nem sempre eram de confiança. De vez em quando, acertavam o barco por trás. E havia ainda as perdidas, que chegavam sempre com o mar agitado, atacando por todos os lados, tornando difícil o controle do leme. Mas as piores de todas, imensas e traiçoeiras, eram as madrastas, que podiam alcançar 9 metros e me deixavam desprotegido e vulnerável. Foi numa reunião de madrastas que eu capotei no início da viagem. Às 15h55, com a antena já instalada e após me enxugar cuidadosamente para não permitir a entrada de sal ou umidade na caixa do rádio, liguei o transmissor. Os contatos, que no início eram diários, passaram a ser feitos 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados. E, a partir desse dia, eu proporia apenas 2 contatos por semana, um às terças e outro aos sábados, sempre às 16 horas GMT, 1h no Brasil. Os dias de rádio eram de grande expectativa. Estava sempre ansioso por notícias de todos, mas, ao final de longos comunicados, não parava mais de responder a perguntas aflitas e terminava assim, sem novidades de ninguém. Na verdade, não havia tanta coisa para contar todos os dias, e foi por essa razão
que resolvi diminuir o número de comunicados. Isso ajudaria também a fazer as semanas andarem mais depressa, enquanto eu aguardava o esperado dia de armar as antenas. Eufórico, transmiti minha primeira posição a oeste do meridiano de Greenwich e senti pela voz do Aires que havia a bordo do Felipe Camarão um sentimento de alívio. Eu não sabia, então, mas a tripulação do navio, preocupada com as duras condições de mar na corrente de Benguela, estabeleceu a passagem por aquele meridiano como uma vitória sobre a etapa mais difícil de toda a viagem. Eu não apenas havia cruzado uma linha imaginária que divide os hemisférios em leste e oeste, mas acabava de entrar numa região em que as condições de tempo e mar só tendiam a melhorar. 1000 milhas me separavam do ponto de partida. Nem um terço da viagem ainda, mas o pior estava para trás. A maioria dos radioamadores que me ouviam pouco entendiam de navegação e não perceberam a importância dessa posição ainda tão distante do Brasil. Porém, o discreto reconhecimento do Aires, deixando escapar nas entrelinhas de sua mensagem a alegria que sentia, quase me matou do coração. Foi um longo comunicado. Consegui falar com minha mãe através do Álvaro e penso que pude poupar-lhe alguns cabelos brancos. Ela estava emocionada e suas palavras não saíam. Quase terminando, encontrei a voz do Peter na Ilha Grande, o Peter da macaca que mora eremita há mais de 20 anos na ilha, não distante do presídio, em um pedacinho do paraíso escondido entre os coqueiros e as mirabolantes antenas do seu rádio. Sua companheira de tantos anos, uma inteligente macaca de nome Cláudia, morreu há algum tempo e foi com alegria que soube que encontrara uma nova companheira, a Xuxa. Ao fazer o jantar, coloquei a velha fita de rock no gravador. O mar pedia e, revolvendo o cardápio do dia, encontrei uma pequena lata de azeite que não pretendia usar. Lancei-a ao mar com um pequeno furo para testar uma antiquíssima técnica de acalmar as ondas e de cuja eficiência muito duvidava. Impressionante efeito! Uma finíssima película de óleo formou-se ao redor do barco e as madames que se aproximavam arrebentando ou levantando espuma, por aí passavam completamente lisas. Mais impressionante do que a eficiência do método foi a quantidade de óleo necessária. Uma colher de sobremesa formava extensa mancha de mar liso ao redor que durava quase 30 minutos. É claro que as ondas não baixavam, mas a ausência de espuma e arrebentação e, ademais, a visibilidade a grande distância da película em meio ao mar agitado seriam vitais em caso de localização e recuperação de náufragos ou de homem ao mar. Uma ideia interessante para os equipamentos de salvatagem, principalmente se o óleo puder ser associado a um corante e a um repelente de tubarões. Às 11 da noite, dormindo um sono profundo, ouvi um barulho de respiração muito próximo. Sonho? Não. Baleias, talvez? 10 minutos mais tarde, fui abauroado por um animal enorme. O barco inteiro balançou.
morto de sono, não sabia o que fazer. Tubarão não era, pois não houve o característico ruído de lixa. Abri a portinhola e saí. Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ver sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo de um lado, enquanto do outro seguiam o corpo e a cabeça. Com o seu movimento verde fosforescente, iluminando a noite, nem me tocou, e iluminada seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo, belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração o seu caminho sob a superfície. Manobrou e voltou-se de novo, e mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando, deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Indescritível sensação servir de brinquedo para um mamífero com pelo menos 20 vezes o peso do meu mundinho. Sentia em cada nervo a sua força. Ouvia o barulho das bolhas passando pelo costado. Difícil acreditar que um dia eu passaria por isso. Eu não tinha quilha, mas sim uma bolina retrátil, cuja única função era manter a direção do barco e equilibrar o esforço nos remos quando estivesse remando com os ventos laterais. E o leme, única peça que sobressaía no fundo, foi desenhado com formas arredondadas e sem cantos pontiagudos, não só para aumentar a sua resistência em caso de impacto, mas também para não provocar ferimentos e uma consequente reação violenta de algum cetáceo mais íntimo. Confesso que muitas vezes julguei absurdas essas considerações, mas agora dava graças a Deus por ter pensado em tantos detalhes quando o barco ainda não passava de alguns rabiscos numa folha de papel. Enquanto dentro tudo se inclinava com o desproporcional carinho da amiga lá fora, não tirava da cabeça a imagem de seu corpo iluminado de ardência. Foi um encontro de meia hora e quando ela me deixou, estava tão tenso que, sem perceber, adormeci com as mãos ainda segurando o teto. Meia-noite. Outro golpe no leme. Barulho de lixa. Mais um golpe. Impossível. O medo cedeu lugar à raiva. Não era preciso sair para constatar que agora se tratava de tubarões. Decididamente, não era uma noite para se dormir em paz. Resmungando em voz baixa, pensei mesmo em
munido de arpão, tomar uma atitude drástica contra esse abuso de intimidade. Mas, no escuro, novamente, a vítima foi o leme. O que haveria de tão interessante no pobre leme? Logo se foram os tubarões e com eles o meu sono. Com a cabeça apoiada no protótipo de travesseiro, que assim como a cama estava abaixo da linha de flutuação, passei a noite pensando nos míseros 10 milímetros de madeira que me separavam dos dentes de tão ásperos visitantes. No dia seguinte, fui ao trabalho com o rosto amassado de uma noite mal dormida. Tinha a sensação de estar arrastando um petroleiro. Os remos pesavam toneladas. Desanimador domingo sem sol. Não pude nem mesmo calcular a posição. O céu estava totalmente encoberto. O vento diminuíra, mas as ondas continuavam desencontradas. Quase esqueci que completava a 6ª semana no mar. Depois do almoço, sem a menor vontade de lavar a panela, passei por 2 tábuas flutuando, presas em forma de T. Que súbita alegria! Tábuas serradas pelas mãos de seres humanos. Vestígios de civilização. Deveriam há muito vagar no mar, pois estavam cobertas de algas e moluscos. Alguns dos dourados que me acompanhavam se detiveram a investigar a estranha formação, mas logo retornaram. Pensando nas tábuas com seus moluscos enquanto remava, lembrei-me da tinta verde do fundo e não resisti à tentação de investigar a situação do casco abaixo da linha d'água. Munido de máscara e escova, mas sem muita coragem de entrar na água depois de uma noite tão tumultuada por visitas, pendurado na borda, mergulhei só a cabeça. Mais surpreendentemente que a quantidade de dourados que me cercavam, foi constatar de cabeça para baixo a abundante floresta de crustáceos em que se transformara o meu outrora hidrodinâmico casco. O leme estava um escândalo. Parecia uma vassoura assustada. Os crustáceos ou lepas eram os mesmos que estavam nas tábuas perdidas e cresciam vorazmente, mas só nos locais de onde a tinta havia sido removida. Serviço dos diletos visitantes lixadores. Formavam pequenos tufos que freavam de modo terrível o avanço do barco, e isso explicava por que ultimamente os remos andavam tão pesados. A escova, apropriada para remover o limo, nada podia contra os crustáceos e, sem outra alternativa, voltei ao trabalho e me pus a pensar. O problema era sério. Com o casco naquele estado, não só a viagem atrasaria demais, como minha resistência psicológica estaria também seriamente comprometida. Não tinha a menor disposição de dobrar o esforço nos remos ou aumentar o expediente de trabalho para dar carona a uma ociosa colônia submarina grudada no casco. Uma espátula constituiria uma solução imediata, mas precária, pois, ao mesmo tempo, removeria a tinta e faria o problema aumentar cada vez mais. Mas o pior dessa situação estava pela frente. Nos dias em que se seguiram, os tubarões, que até então se esfregavam no costado e no fundo de modo mais ou menos educado,
começaram a dar golpes secos cada vez mais fortes, sempre em sessões de no máximo 15 minutos e, sobretudo, à noite. Só então entendi o que se passava. O que os atraía, na verdade, não era o barco, mas os benditos crustáceos que se formavam no fundo. Com os golpes, eles soltavam os pequenos tufos que, ficando para trás, livres na água, eram avidamente disputados por dourados e outros pequenos peixes que não conseguiam, pelos próprios meios, arrancá-los. Os tubarões investiam então contra os pobres coitados. Surpreendentemente e refinado método de caçar para animais conhecidos pela falta de astúcia e diminuto cérebro. Na terça-feira, decidi tomar uma providência, pois, além do peso do barco para remar, não suportava mais a ideia de me transformar em acessório de pesca dos tubarões, por mais admiração que tivesse por eles. O mar acalmou-se e a posição do meio-dia me colocava a 176 milhas de Santa Helena. Quem diria? Apesar de tudo, fazia consideráveis progressos. O ânimo subiu a bordo. O mar estava perfeito para mais um mergulho. Só faltava decidir. Enquanto preparava o fogareiro para o almoço, captei no radinho, entre chiados e ruídos, uma astróloga engraçada, Zora Ionara, falando às pessoas do signo de Balança. Agora as previsões de Zora Ionara para o dia de hoje. O meu! Gritei. E tentando sintonizar melhor com o ouvido grudado no aparelho, só consegui ouvir: você não deverá adiar decisões importantes. Foi o empurrão que faltava para eu entrar na água. Eu nunca liguei para horóscopos ou previsões astrológicas, mas, a partir desse dia, toda vez que me vi obrigado a realizar operações de limpezas no fundo, não vestia a máscara sem antes consultar Dona Zora. Se você não ouviu o seu signo, aguarde repetição. Estava há mais de uma hora nadando em volta do barco, uma mão na borda e outra na escova, lutando para remover os persistentes lepas. Na verdade, mergulhar era a tarefa que mais me perturbava. Preferia 10 dias da pior tempestade a ter que ficar escovando o fundo. Tinha medo. Tubarões têm uma exemplar capacidade de detectar vibrações de baixa frequência e era exatamente o que eu fazia de modo lento, passando a escova num vai-vem regular e ruidoso. E mais terrível ainda era o fato de estar mergulhado com o nariz a poucos centímetros das marcas deixadas por esses ásperos animais, sabendo que um deles poderia estar a apenas alguns metros, passando oculto sob a superfície de uma onda maior ou escondido do outro lado do barco sem que pudesse vê-lo. Havia dourados, muitos, que sem o menor temor ficavam ao meu lado dando voltas. E às vezes levava um susto quando, ao virar para trás, topava com um deles a menos de um palmo de distância. O trabalho estava quase terminado quando, sem que percebesse, sumiram todos os dourados. Olhei ao redor, mergulhei por baixo do casco, nem sinal deles. Tive um mau pressentimento e, embora não houvesse risco aparente ou presença de visitas, achei por bem sair do mar. Sentei na borda com os pés na água ainda, tirei a máscara, o respirador, soltei a cordinha que me ligava ao barco
E ao levantar a cabeça e olhar para o horizonte, uma barbatana. Meu Deus! Uma barbatana de verdade, disse em voz baixa. Ela não se aproximou e, tão discreta como apareceu, foi-se embora. Dei um pulo de alegria. Não porque tivesse escapado a tempo de um encontro desagradável, mas porque acabava de fazer a maior de todas as descobertas. Os dourados não eram apenas companheiros de viagem, mas importantes amigos que, com sua ausência, anunciavam a proximidade de predadores maiores. Eu lhe seria eternamente grato muitas vezes ainda, quando, em sua companhia, passaria horas seguidas na água sem a menor preocupação. A cada dia, novos dourados se juntavam aos velhos, alguns dos quais conseguia reconhecer. O Alcebiades fazia novas amizades. Menos assustados e mais experientes, os já conhecidos mantinham-se sempre próximos, mas a uma atenta distância do barco, enquanto os recém-chegados se aproximavam bastante quando, por exemplo, eu lavava a panela, mas, não se interessando pelo cardápio, espantavam-se com facilidade, sem contudo abandonar a comitiva da qual eu era o condutor. Impressionante união de fidelidade e respeito. Se me levantasse no barco, todos se assustavam, mas, se entrasse na água, permaneciam a centímetros apenas. Acompanhavam o meu caminho, alguns quase tocando as pás dos remos, sem medo de que eu eventualmente os acertasse, pois conheciam exatamente o ritmo e o tamanho das remadas. No fim do dia, ao parar de remar, eles se desorientavam um pouco e começavam a dar voltas em torno do barco. Assim ficavam a noite toda. Pela manhã, quando eu abria a portinhola para sair e começar o trabalho, saltavam fora d'água em fantástica exibição, como se quisessem demonstrar sua alegria em voltar a caminhar. Durante horas de remo, às vezes monótonas e cansativas, eu me distraía acompanhando suas espetaculares perseguições aos peixes voadores. E assim os dias voavam. Fazíamos mútua e silenciosa companhia. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. É tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência
e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para.